Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Física. Agora vai, galera! Vem comigo, tranquilo? A gente vai falar hoje de termologia, hoje que é a nossa segunda aula aqui dessa grande revisão que a gente está fazendo nessa semana. Hoje, terça-feira, você está entrando aqui comigo ao vivo, 8 horas da noite, né? Um pouquinho passado aqui das 8. E a gente está começando aqui com você mais uma aula, cara. Essa ideia da gente conseguir fazer esse ao vivo com você é simplesmente para ajudar você, cara, a gabaritar, a mandar super bem na sua prova e arrebentar, cara, beleza? Então, já deixa um like, vai, a gente merece, hein? Todo dia aqui contigo, cara, a gente tá fazendo o possível aí para te ajudar, meu irmão. Tranquilo? Nessa intersemana aí entre as duas provas do Enem. Vem com a gente. Galera, primeira coisa de termologia que você precisa saber. Em termologia, a gente vai estudar dois conceitos importantes. Temperatura e calor. E saca só, meu irmão. Saca só. Meu, isso não é a mesma coisa. A temperatura ela é a medida do grau de agitação das partículas. Isso mesmo, grau de agitação das partículas. As partículas, cara, elas nunca estão assim em repouso absoluto. Nunca, não diria, né? Se a gente observar partículas, por exemplo, num sistema termodinâmico que esteja a zero absoluto, elas estarão em repouso. Caso contrário, essas partículas estarão sempre em movimento. Esse grau de agitação de partículas permite com que a gente consiga, de certa forma, medir, né, aferir essa temperatura, utilizando um sistema de equilíbrio. Quando eu coloco um termômetro em alguém, galera, quando eu coloco esse termômetro aqui em alguém, o que acontece? Vai rolar aqui uma troca de calor, certo? Ou seja, esse termômetro ele vai começar a entrar em um estado de equilíbrio com o meu corpo. Dentro desse termômetro existe uma linha cheia de mercúrio, cara. Um sistema cheio de mercúrio, que eu vou representar por essa linha vermelha aqui, beleza? E aí eu coloco lá o termômetro embaixo do braço e espera lá 3 minutinhos para entrar em equilíbrio. Quando entra em equilíbrio, céus, ocorre o quê? A expansão desse mercúrio. Essa expansão desse mercúrio permite com que eu verifique aí o grau de agitação de partículas, certo? Essa expansão tem relação direta com um tema que o Enem não cobra muito, mas que pode aparecer em outros exercícios, que é a palavra dilatação térmica, certo? A gente tem a dilatação linear, superficial e volumétrica, né? Gente, aqui no canal você encontra vídeo aí sobre dilatação, tranquilo? Eu não vou citar esse assunto aqui nessa aula de hoje, porque não é um assunto que tem caído muito, mas caso você queira, você encontra a aula aqui tranquilo, tá? Sobre dilatação, firmeza? Galerinha, escalas termométricas. Dentro dessas escalas termométricas, ou seja, sistemas que eu posso utilizar para aferir a temperatura, a gente tem 3 escalas. A Celsius, né, que utiliza com pontos de equilíbrio o ponto de ebulição da água ao nível do mar, que é de 100 graus Celsius, e o ponto de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius. O ponto de ebulição da água ele muda conforme a altura que a gente está, por causa da questão de pressão atmosférica. Se eu estiver num ambiente mais alto do que o nível do mar, essa temperatura ela vai diminuir, beleza? Então, por exemplo, aqui eu estou gravando para você de Botucatu, estado de São Paulo. A gente está aproximadamente 830 metros de altura. A água aqui ferve, cara, ou seja, ela entra em ponto de ebulição a uma temperatura aproximada de 98 graus Celsius, certo? Mas cuidado! Ponto de ebulição não tem nada a ver com ponto de evaporação da água. Sim, eu posso ter evaporação de água, evapotranspiração de corpos em temperaturas menores do que 100 graus Celsius. Por quê? Por causa de uma questão de energética de partículas, né? As partículas mais superficiais têm menos energia de coesão com a água e elas acabam, então, se dissipando com temperaturas mais baixas. Isso é um grande problema de algo que aconteceu em todo o Brasil, mas o estado de São Paulo passou por um apuro alguns anos atrás, relacionado ao que, gente? A escassez de chuvas. A escassez de chuvas estava secando os reservatórios. Primeiro, porque não chovia e não enchia, não reabastecia os reservatórios aquáticos aqui do estado. Segundo, a gente teve um problema de
Evapotranspiração. Gente, olha só que louco. Os nossos reservatórios são áreas extremamente grandes, alagadas, totalmente expostas a variações climáticas, ao sol. Então, conforme varia a temperatura, essa água transpira, ok? Essa evapotranspiração faz com que esse sistema perca água simplesmente porque essa água vai evaporando no ambiente. Olha que louco! Isso não acontece a 100 graus Celsius, acontece a temperatura quaisquer, beleza? Quando mamãe, quando você, quando todos nós colocamos a roupa para secar no varal, é isso que acontece, né, Dona Maria? Você coloca a sua roupinha ali para secar no varal. Essa roupinha para secar no varal, Dona Maria, o que que acontece? Esse sistema acaba fazendo com que a roupa seque com uma temperatura menor. Já pensou ter que chegar a 100 graus Celsius para a gente conseguir secar a roupa? Seria cruel. Bom, volta aqui para a escala termométrica, brother. Voltando para a escala termométrica, a gente tem então aqui, ó, ponto de ebulição da água no nível do mar, 100 graus Celsius, ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius. Já na escala Fahrenheit, que é uma escala que utiliza aí, foi feita para trabalhar com temperaturas mais baixas que o nosso 0 graus Celsius, ela parte de uma temperatura um pouco mais baixa, que é uma mistura de gelo com sal, ela atinge ali um zero quando a gente está a menos 32 graus Celsius. 0 Fahrenheit corresponde a menos 32 graus Celsius, beleza? A escala Fahrenheit foi dividida em 212 divisões e nesse trecho que corresponde à fusão do gelo e à ebulição da água, a gente vai de 32 a 212, correspondendo então a uma variação de 180 graus. E por fim, a escala teórica de Lord Kelvin. Lord Kelvin cria uma escala teórica que vai lá do zero absoluto, cara. Essa escala em si nunca foi feita por Kelvin, mas ele simplesmente imaginou e calculou. Ele era um exímio matemático, cara, e ele conseguiu calcular quando que seria esse zero absoluto. E ele chegou a um valor de temperatura sensacional, o zero real absoluto. E o zero real absoluto corresponde a um ponto tão gelado, mas tão gelado que, cara, fica tudo parado, fica tudo congelado, cara, beleza? Esse é o chamado zero absoluto, tá? O zero absoluto corresponde a menos 273,15 graus Celsius. Normalmente o Enem não vai trazer esse 0,15 para você, tá? Mas é importante você saber que tem esse padrão aí. Então, dentro desse trecho de fusão do gelo e ebulição da água, ele vai de 273 a 373, o que corresponde, então, a uma variação de 100 graus. Por que eu coloco essas três escalas com o mesmo ponto, mesmos pontos de equilíbrio? Porque eu posso comparar. Cara, para eu comparar duas coisas, eu preciso ter referencial. Se eu quero comparar a relação dessas duas canetas em minhas mãos, eu preciso ter referencial, ou seja, para eu falar que as duas estão em pé, eu preciso usar como referência a tampa e a base delas, certo? Então, eu tenho que colocar as duas lado a lado e verificar a relação de, por exemplo, posição ou tamanho das canetas. A mesma coisa acontece na escala. Se eu não tiver os referenciais, eu não consigo avaliar por comparação esses dois sistemas, beleza? Então, quando a gente está avaliando por comparação aqui, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Primeiro, quando alguém te pergunta uma temperatura absoluta, exemplo, hoje aqui em Recife está 40 graus, à sombra. Gente, 40 graus Celsius é a escala termométrica que mais usualmente a gente tem aqui no Brasil. 40 graus Celsius. Quanto que corresponde essa temperatura, cara, em Fahrenheit? Quanto que é essa temperatura em Fahrenheit? Como que a gente calcula essa temperatura? Então percebe que eu estou perguntando para você uma temperatura específica. Não estou te falando de uma variação, estou falando qual é a temperatura tal. Ponto. Para a gente descobrir essa temperatura, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai analisar a variação em cada um dos pontos, em cada um dos trechos, da seguinte forma. A gente vai analisar a variação padrão, 100 menos 0, e joga aqui embaixo da barra, ó, 100. Variação padrão, 180. Variação que eu estou analisando, 40 menos 0, 40. E x menos 32. Sempre de cima menos de baixo. Fez isso, fechou, tranquilo, sucesso. É só fazer a continha. Olha como que fica fácil. Corta 0, vai ficar 40 dividido por 10.
40 dividido por 10 é 4, brother. 4, certo? Como que você vai fazer essa conta aqui? Multiplica em cruz. Ó, 4 vezes 18. 4 vezes 18 dá 18, com 18, 36, 54, 72. Então isso que vai dar 72. Ó, vou apagar aqui então. Vou botar um 72. Ok? 72 é igual a x menos 32. Passa esse 32 para cá, isso aqui vai dar 104 graus Fahrenheit. Essa é a temperatura correspondente. Cara, é muito simples. Você só precisa conseguir construir esse sistema. Então eu sempre digo aos meus alunos, galera, quando você vai trabalhar a temperatura absoluta, faz aqui, ó, barra igual a barra. Embaixo, variação padrão. Vou chamar de variação padrão. Variação padrão. E aqui, temperatura de estudo. Temperatura de estudo. Aqui, menos 0, porque é a escala Celsius. Aqui, menos 32, que é Fahrenheit. Se fosse Kelvin, menos 273. Então, é sempre nesse sistema que a gente vai desenvolver o estudo dentro dessas escalas, beleza? Poderia trabalhar com a Kelvin aqui também contigo. Para trabalhar a Kelvin, cara, a gente teria que fazer o seguinte, saca só. Temperatura em graus Celsius sobre 100, que é a variação, é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 100, que é a variação. Velho, se a variação das duas é igual, corta, certo? Então a gente tem uma transformação de escala termométrica aí entre Celsius e Kelvin muito mais simples. Por quê? Cara, por quê? Porque para passar de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, é só somar ou subtrair 273. De Kelvin para Celsius, menos 273. De Kelvin para Celsius, mais 273. Então essas são as escalas termométricas. Mas o Enem, ele pode te surpreender. Ah, pode. Você está falando de uma prova que vai te vencer pelo cansaço e vai te pegar nos detalhes. O Enem pode não te perguntar uma temperatura absoluta. O Enem pode te perguntar uma temperatura ou uma variação de temperatura, certo? Quando o Enem me pergunta, professor, uma variação de temperatura, como que eu resolvo esse sistema? Olhando aqui as coisas, como que eu resolvo esse sistema quando ele me pergunta uma variação? Da mesma forma, tudo igual, mas diferente. Porque eu não quero mais uma temperatura absoluta. Estou falando assim, ó, cara, a variação climática no Brasil é muito grande, cara. De norte a sul do país, em um único dia, você pode verificar ou observar uma variação de temperatura aí de mais ou menos 25 graus Celsius. Ou seja, entre a temperatura que acontece no sul do país e a temperatura que acontece no norte do país, já que a gente é um país continental, a gente tem uma variação muito grande, né, gente? A gente é intertropical, tem todo um esquema aí. Gente, e a gente tem, então, uma variação de temperatura, uma variação dentro do país, dentro dessa rede, país, Brasil, de 25 graus Celsius. Quanto que seria essa variação em Fahrenheit? Se eu fosse apresentar esse trabalho num país de língua inglesa, qual que seria a variação em Fahrenheit? Cara, vamos lá. Quando eu vou falar de variação de temperatura, a gente vai falar do seguinte, saca só. A gente vai colocar 100 e 180, mesma coisa das variações padrão. Só que em cima eu vou colocar só o valor da variação. Vai ser assim, ó. Quanto que eu falei em Celsius? 25. Quanto que é em Fahrenheit? X. Professor, mas não tem o menos 32? Não, não tem o menos 32, cara. Não tem, certo? Pra gente poder trabalhar esse esquema aqui, não tem o menos 32, porque a gente já tá falando da variação como um todo. Sacou? Cara, corta, vai ficar 25 sobre 10, vai dar 2,5. Né? É só fazer 2,5 vezes 18. 2,5 vezes 18 vai dar 36, 45. Acho que dá 45 esse negócio aí. Faz a conta aí pra nós. Ao vivo assim a gente vai deixar essa conta de lado, mas você pode fazer. E aí você encontra a variação de temperatura. Então presta muito atenção para não perder exercício à toa, brother. Presta muito atenção para não perder exercício à toa, brother. Ou ele vai te perguntar temperatura absoluta, ou ele pode perguntar variação de temperatura. Sacou só? Galera, continuando, vamos lá para a gente não se estender e se alongar muito, a gente vai trabalhar agora quantidade de calor. Lembra que eu falei que temperatura e calor são coisas diferentes? Pois é, enquanto a temperatura afere uma relação de agitação de partículas, do outro lado a gente tem a quantidade de calor de um corpo. A quantidade de calor de um corpo é a medida de energia em trânsito.
a medida de transferência de energia de um corpo para o outro. Toda transformação energética, e lembre-se, a energia não se cria, a energia não se destrói, de acordo com a física clássica. A energia só pode ser transformada. E essa energia transformada, ela pode então transitar de um sistema para o outro. Nesse trânsito, a gente tem o calor sendo gerado, tá? A quantidade de calor de um corpo, então, que é a forma de energia, pode ser calculada de duas maneiras. O Enem gosta muito da palavra energia. Boa parte da prova do Enem vai estar relacionada a sistemas energéticos, cara. O Enem quer resolver ou quer discutir com você, jovem. Cara, a gente fala assim, quando eu sou jovem, ninguém me chama para discussão. O Enem te chama, cara. Chama assim, ó, cara a cara, vem discutir comigo então, meu brother. E ele te chama para discutir os problemas brasileiros. É um bom momento de reflexão sobre o que acontece no nosso país, na questão de pesquisa, na questão política, na questão econômica, em tudo. Então, quando a gente observa isso daqui, eu posso falar para você de geração de energia limpa. E uma das formas de geração de energia limpa que o Brasil tem um potencial gigantesco por estar numa zona tropical é simplesmente a incidência de raios solares aqui. A grande incidência de raios solares permite com que a gente tenha um potencial energético de energia solar, cara, gigantesco, tanto para aquecimento de sistemas como para produção de energia elétrica. Nesse caso, eu vou falar de aquecimento de sistema. Quando a gente tem emissão de radiação em si, e o calor pode ser transmitido de três formas, ele pode ser transmitido por condução, quando ele é conduzido num corpo, seja metálico, seja líquido. Ele pode ser transferido por convecção, e a convecção é a troca de massas de ar, de água, ou seja, de líquidos ou gases, quando a gente tem diferenças de temperatura, ou seja, um corpo mais quente fica menos denso, então ele vai subir, enquanto o corpo mais frio, ele é mais denso, ele desce. Quente, menos denso, sobe, frio, mais denso, desce. Isso vai gerando uma relação de transição dessas camadas, essa relação de transição é o que a gente chama de linhas de convecção. Brisas marítimas, brisas terrestres, a variação de calor, ou seja, a transição do líquido, por exemplo, quando você vai colocar o seu leitinho para ferver, quando você vai fazer o seu café, cara, tudo isso está relacionado a esse sistema. Bom, a quantidade de calor de um corpo pode ser calculada da seguinte forma: quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Normalmente a gente tem duas unidades de medida básicas, né? A gente pode medir esse calor em calorias ou em joules. Quando eu vou medir esse calor em calorias, eu vou marcar aqui, ó, caloria ou joule, tá? Uma caloria equivale a 4,2 joules, tranquilo? Quando a gente pega essa relação aqui, cara, isso aqui é muito importante, é ponto crucial para a gente poder fazer a relação dessas escalas. Mas fica tranquilo, porque o Enem, cara, o Enem é um pai para você. Embora você ache que ele é uma prova extremamente cansativa, ele te vence pelo cansaço, ele te fornece a maior parte das coisas que você vai precisar. Exato. Então, quando o Enem vai trabalhar com isso, um dado extremamente importante que ele vai te fornecer é o calor específico de um corpo, ok? Também chamado em alguns problemas aí de calor sensível. O calor sensível, o calor específico de um corpo, representa a quantidade de energia necessária para pegar 1 grama desse corpo e fazer a sua temperatura variar de 1 grau Celsius. E aí, esse calor específico vai ser medido em caloria. Ou é a quantidade de calor para pegar 1 quilograma desse corpo e ver quanto em joules de energia precisa para variar a temperatura desse 1 kg em 1 grau Celsius. Certo? Então, ó, posso verificar isso em caloria ou em joule. O exercício que vai te fornecer isso. Verifique a unidade de medida que tem no calor específico desse exercício, para saber o que você vai usar. Se ele te trouxer o calor específico dado em quilograma, joule por quilograma grau Celsius, você sabe que a quantidade de calor então vai estar em joule, a massa vai estar em quilograma e a variação de temperatura em grau Celsius. Se ele trouxer em calorias, né, quantidade de calor em calorias, então o calor específico vai ser calorias por gramas grau Celsius. Então toma muito cuidado com a unidade de medida que você vai usar. Galera, vendo aqui então, a gente vai verificar que esse calor latente depende desse elão. Esse calor latente está diretamente relacionado a gente pensar a seguinte forma, presta bem atenção, tá? Quando a gente tem esse calor latente, a gente está falando de transformação de fase. Ou seja, no calor latente, quando eu falo de transformação de fase de um determinado sistema, eu estou falando para você da seguinte ideia, saca só.
Na transformação de fase, eu posso estar passando do estado líquido para gasoso, do estado sólido para o líquido, do estado líquido para o sólido, do estado gasoso para o líquido, tá? Na transformação de fase de um corpo, se a substância for uma substância pura, só água, só álcool, só óleo, se for pura, extremamente pura, a gente vai ter uma constante nesse tipo de sistema em relação à variação de temperatura, ou seja, durante a transformação de fase do corpo, não há transformação de temperatura desse sistema, ok? Passada a transformação da fase, o corpo volta a aquecer. Então, num gráfico como esse, eu poderia dizer que aqui, ó, eu tenho sólido mais líquido, aqui está mudando de fase, de sólido para líquido, então aqui eu só tenho sólido, na verdade, aqui eu tenho sólido e líquido, aqui eu só tenho líquido, aqui eu tenho líquido e gás, aqui eu teria um estado gasoso, certo? Uma das transformações é isso, aqui poderia ser o gráfico de transformação da água, por exemplo, tá? Então é importante a gente saber isso. Galera, ainda tem o seguinte, lembra que energia é a capacidade de um corpo de realizar trabalho, então eu posso transformar essa energia num determinado trabalho, transformar essa energia térmica que eu estou capturando em energia, por exemplo, do tipo elétrica, do tipo de energia mecânica, do tipo de energia de aquecimento, então a gente tem várias possibilidades. Bom, quando a gente calcula a relação de trabalho, ou seja, energia em determinado sistema, eu posso pensar também na potência. Professor, o que é potência, professor? Gente, potência está relacionada à quantidade de energia em relação ao tempo. Ou seja, se eu consigo uma quantidade de energia X em um determinado intervalo de tempo, isso vai me permitir calcular uma determinada potência nesse sistema. E essa potência pode ser dada em watts. Tá? A unidade de medida normalmente que a gente utiliza para potência é o watts. Esse watts está relacionado a quantos joules por segundo foram gerados ou gastos de energia. Tá? Ah, eu estou trabalhando num sistema aqui que tem um rendimento de 80 watts. Opa, então quer dizer que ele produz para mim 80 joules por segundo de energia. Se ele produz 80 joules por segundo, significa que ele consegue aquecer uma quantidade de água de quanto? Então a gente pode relacionar esses conhecimentos. E isso é o que o Enem vai cobrar de você. A correlação desses modelos para que a gente consiga fazer alguns exercícios. Tranquilo? A gente também vai ter a questão do fluxo de calor de um corpo. O fluxo de calor de um corpo é a quantidade de calor em função do tempo que eu estou fornecendo para você. Certo? A quantidade de calor por tempo está relacionado ao fluxo de calor. E você percebe que o fluxo de calor e a potência então poderiam se relacionar? Por quê? Porque se eu pegar potência vezes tempo e verificar aqui, eu posso substituir esse sistema, porque isso aqui é uma energia, eu posso substituir esse sistema por potência. Ou seja, se isso aqui é quantidade de energia por tempo e é fluxo de calor, o fluxo de calor é igual à potência. Eles são proporcionais nesse tipo de sistema. Saca só. Beleza? Gente, gases e termodinâmica. Um outro ponto importante, já que a gente falou que calor é uma forma de energia, a gente pode calcular essa quantidade de energia no sistema, essa energia pode realizar um trabalho, a gente pode ter a relação de potência em relação a essa energia. Então a gente tem vários sistemas possíveis nesse modelo. A gente pode pegar essa energia e ir lá para o princípio da termodinâmica. O grande precursor daquela que foi chamada de Grande Revolução Industrial, a primeira Grande Revolução Industrial, que é o advento das máquinas térmicas. Com o advento das máquinas térmicas, trocou-se a manufatura por máquinas e iniciou-se o processo de industrialização. Né? Problemas na França, problemas na Inglaterra, teve todo esse esquema aí que os professores de história devem ter tratado com vocês em algum momento. Mas olha só, gases e termodinâmica. Em gás e termodinâmica, a gente vai relacionar o seguinte. Primeiro, quais são as variáveis de um gás? Pressão, volume e temperatura. A pressão ela pode ser medida em atmosfera ou pascal, tá? Uma atmosfera equivale a 1 vezes 10 a quinta pascal. Você já tem isso anotado no seu caderno com certeza. O volume de um corpo pode ser dado em metros cúbicos, litros, tá? 1 metro cúbico de água, por exemplo, equivale exatamente a 1000 litros, né? Na verdade, 1 metro cúbico de qualquer líquido vai equivaler a 1000 litros desse líquido, tá? Mas a densidade da água permite a gente calcular esse volume também em relação de massa, porque 1000 litros equivale a 1000 quilogramas, a relação é de 1 litro para cada 1 quilograma, certo? E a temperatura? Gente, o que fica sempre evidente, a gente precisa lembrar disso na hora da prova, é que a temperatura de um sistema termodinâmico
tem que ser sempre medido em Kelvin, tá? Nunca de outra forma, sempre em Kelvin, tranquilo? Se a gente medir a temperatura sempre em Kelvin, tá super de boa. A gente tem a relação termodinâmica, ou seja, a lei geral dos gases, que fala que PV igual a Povetol, ou seja, a relação de pressão, volume e temperatura no sistema dado inicialmente é igual à relação pressão, volume e temperatura no sistema dado no final, certo? E a gente pode ter variáveis nesse sistema. A gente pode ter transformações gasosas. Essas transformações gasosas podem ser isobárica, isvolumétrica, isotérmica e até adiabática. Vamos falar de cada uma. Numa transformação isobárica, a pressão se transforma constante. Então eu relaciono essas pressões aqui, elimino elas porque vai ser constante e eu vou ter o quê? Eu vou verificar que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Se eu aumento o volume nesse tipo de sistema mantendo a pressão, eu vou ter que aumentar a temperatura, certo? Para poder deixar o sistema proporcional. Show! Isovolumétrica, volume constante. Mesma coisa, se eu deixar o volume constante e aumentar a pressão, o que vai acontecer com a temperatura? Ela também aumenta, certo? Isotérmica, temperatura constante. Aí me mostra que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a pressão numa temperatura constante, menor vai ser o volume, certo? Gente, e a gente pode ter uma transformação adiabática. Transformação adiabática é quando o sistema não troca calor com meio externo. Ou seja, toda a energia gerada nesse sistema surgiu do próprio sistema. Isso a gente chama de transformação adiabática, que normalmente ocorre muito rapidamente. Tranquilo? Galera, último ponto que eu quero discutir com você, que você vai fazer aquela prova show de bola, ó, mel na chupeta, beleza? Gráfico de pressão por volume. No gráfico de pressão por volume é importante, a gente vai sempre ver essas relações cíclicas, relações de motores, diesel, motor a combustão, né? Máquinas térmicas em si. O que a gente precisa pensar nisso aqui? Primeiro, essa relação vem dessa relação aqui, ó, quantidade de energia fornecida para o sistema, faz variar a energia interna do sistema, aumentar o seu grau de agitação, ou seja, variando a sua temperatura, e faz com que isso realize um trabalho. Para realizar trabalho precisa haver, é obrigatório mesmo ter variação do volume, certo? Então quando eu verifico esse sistema aqui, aonde que eu estou tendo relação de trabalho, gente? Eu estou tendo variação de trabalho entre A e B, provavelmente, entre B e C, entre D e E entre E e A. Mas entre C e D, nessa região aqui, não há realização de trabalho. Por quê? Porque não teve variação de volume. Ainda tem mais. Quando o trabalho funciona com uma variação de volume positiva, a gente tem que o sistema está realizando trabalho, ele está expandindo. Quando essa variação, esse trabalho é negativo, o sistema está sendo comprimido, certo? Então, expansão, compressão do gás. Tranquilo? Essas curvas que aparecem aqui são chamadas de isotermas. As isotermas estão relacionadas à temperatura constante. Ou seja, quando eu estou transitando dentro dessa linha, eu estou mantendo a temperatura constante e estou variando pressão e volume, certo? Isso é importante que você saiba, cara. Essa isoterma está mais alta do que essa, logo essa temperatura é maior do que a de baixo, tranquilo? Mas mesmo assim há a realização de trabalho, tá? A única região que a gente não tem realização de trabalho é entre C e D, que é uma variação isovolumétrica. Então, toda vez que um sistema sofre variação isovolumétrica, ele não realiza trabalho. Dá para a gente calcular o trabalho ou nesse tipo de sistema simplesmente calculando a área de algumas regiões. Qual que é o trabalho realizado entre A e B? É só a gente calcular a área desse gráfico de pressão vezes volume. Cuidado com as unidades de medida que vão vir escritas no seu gráfico, para que você não perca aí pontos à toa, certo? Normalmente ele traz em kilojoules, ele traz em pascal, 10 a quinta, né? Vai trazer o volume em litros ou metros cúbicos, então é sempre importante a gente saber com que unidades de medida a gente está trabalhando esse tipo de sistema. Beleza, galera? Então vou encerrando por aqui. A gente fez um grande resumo de todos os conceitos de termologia, tudo o que você precisa saber de termologia para mandar super bem no seu Enem, tranquilo? Eu vou deixar aqui alguns exercícios resolvidos para você e vou trocando ideia aqui com a galera agora ao vivo para a gente poder finalizar o dia de hoje. Segunda aula fechada para você. Espero que você esteja aproveitando ao máximo e que você possa gabaritar nessa sua próxima prova. Valeu, galera! Um grande abraço, até amanhã
no nossa grande revisão para o Enem. Vem com a gente, vem ser sucesso. Valeu! Ó, aquele like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Aquele like, compartilha o vídeo e se inscreve no nosso canal, beleza? Um grande abraço, tchau!